E em São José dos Campos, a proposta de reforma da Previdência divide opiniões. 44,8% dos eleitores da cidade concordam com a aprovação do texto e 42,6% discordam, segundo levantamento Ovale Paraná Pesquisas, o que configura um empate técnico. 12,5% não sabem ou não opinaram. Foram ouvidos 718 eleitores do município entre os dias 27 e 31 de maio. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na divisão por sexo, o percentual de eleitores que concordam com a aprovação do projeto é maior entre homens, com 48,4%, contra 41,6% das mulheres. Já em relação à faixa etária, a aprovação da reforma é maior entre votantes de 60 anos ou mais. Nesse grupo, 55,3% concordam com a reforma, contra 30,5% que desaprovam. Com relação à escolaridade, a concordância com a proposta é maior entre aqueles que têm ensino superior, sendo que 56,2% concordam ante a 35,8% que desaprovam. A pesquisa também questionou qual o grau de informação dos eleitores sobre a proposta de reforma da Previdência. Dos ouvidos, 13,4% disseram que estão muito informados e 27,3% que estão informados. Isso representa uma soma de 40,7%. Por outro lado, 41,1% responderam que estão pouco informados e 15,9% afirmaram que estão nada informados, o que representa uma soma de 57%. Os que não sabem ou não opinaram foram 2,4%. Na estratificação por sexo, os homens responderam mais vezes que estão muito informados, com 16,1% ante 10,9% de mulheres. Para Anderson Senna, líder do PSL em São José, a falta de conhecimento dos eleitores sobre a reforma é justificada por se tratar de um tema novo e bastante complexo. Já para o presidente do PSTU de São José, Toninho Ferreira, a proposta penaliza os mais pobres e não ataca os privilégios. Então, Guilherme, como que você viu essa rodada aí de pesquisa em relação à reforma da Previdência? Eu acho que a pesquisa de Ovale Paraná Pesquisas, ela traz alguns pontos importantes. Primeiro, existe realmente um empate técnico, uma divisão acentuada. Você vê aí 44,8% a favor e 42,6% contrários à reforma. De acordo com o grau de 3,5% para mais ou para menos, você tem um empate técnico. Além disso, esse é um tema central do governo Bolsonaro. Eu acho que o fato de 57% dos eleitores não terem informação suficiente sobre um tema tão importante para a vida deles próprios demonstra uma inabilidade do governo em explicar o que está sendo discutido. Eu acho que o governo Bolsonaro, até o próprio presidente Bolsonaro, em alguns momentos, se mostra reticente em defender abertamente a reforma. Isso aconteceu nos primeiros meses do governo. Hoje ele já fala sobre isso de forma mais aberta, mas justamente por ser uma pauta que não é popular, ela vai mexer com aposentadoria, direitos que o pessoal vai sentir no bolso, essa reforma. O governo está errando na comunicação, mas também a oposição, não é, Guilherme? A oposição não tem mostrado... É que daí eu acho que entra aquele problema do debate propositivo, sim, que é uma raridade no cenário político brasileiro.
Então, eu acho que é um tema que merece sim ser discutido, mas discutido tecnicamente, abertamente, com posições claras e com um debate que vá realmente você... Num debate ideológico, né? Um debate de fora de propostas, né? ideologia, para a gente saber o que pode ser feito para diminuir privilégios que existem. A gente tem sim privilégios que precisam ser reduzidos. Agora, a gente precisa discutir um tema tão central com muita profundidade, não com memes de internet, frases de efeito e uma comunicação falha por parte do governo. Então, o que me chama a atenção, além da divisão de opiniões, é esse número, mais da metade do eleitorado de São José não se considera informado o suficiente para opinar se é a favor ou contra a reforma da Previdência. É que tem também essa coisa de é isso e não é aquilo, não, amanhã muda, uma guerra de né? É uma guerra informação. de informações. E contra-informação. Então, o que eu acho que falta é a clareza do debate, a defesa dos pontos, menos jogo político e mais interesse público nessa discussão. E um outro ponto que eu ressalto aqui, não sei se vocês concordam, é que a despeito dessa falta de informação, existe um interesse sim por parte do público em estar informado, mas eu concordo muito com vocês quando vocês dizem que a informação não está chegando no volume e com a consequência que o eleitor e o cidadão querem, né? Eu acredito que de forma didática, né? Exatamente. Nós temos aqui na matéria que foi escrita pelo Júlio Codazzi, o editor executivo do jornal. Então, o jornal procurou lideranças do PSL e a própria liderança regional do PSL aponta que é um tema complexo e difícil de se explicar. Só que é um tema muito importante e que precisa ser explicado. Obrigação deles fazerem para nós, cidadãos e votantes.